Boa noite, Brasil! Hoje a nossa live 19/21, nossa 19ª live no Evangelho por João. Tenho certeza que vai ser impactante, transformador, renovador. O capítulo 19 é um dos capítulos mais interessantes. É o Calvário, digamos assim, Jesus é o personagem principal da Bíblia. Para além dela ele está, mas a Bíblia é um livro sobre Jesus. O momento mais importante da vida de Jesus, creio, ministerial, foi a cruz, foi o Calvário, foi o cumprimento do propósito dele. Então, eu quero te convidar a você chamar mais 10, mais 20, mais 30... Compartilha essa live com mais gente, porque vai ser forte. Dito isso, quero pedir a vocês perdão. Ontem eu tive um compromisso que foi inadiável. Eu encerrei um determinado ciclo e eu tinha que fazer algumas coisas ontem à noite, e as coisas que eu tinha que fazer vararam madrugada dentro e eu não consegui, infelizmente, ontem fazer a nossa live. Mas estamos aqui hoje é 19, amanhã é 20, a gente termina na sexta-feira, dia 21. E eu estou com uma ideia de repente, no sábado, fazer uma live com geral. Sei lá, dar 2 minutos para um monte de gente aí que está acompanhando a gente 21 dias, contar suas experiências. Boa noite, Nath. Lena Souza, de Sobral. Daniela Rabelo. Lisa Moreira, Jussara Dourado de Realengo, terra aqui do lado. Alô, Realengo. Aquele abraço. Eli Mota, paz. Dani, paz. Almeida, paz. A paz. Tati Canelas. Vamos aqui para baixo. Vai compartilhando a live aí, gente, e apertando o coraçãozinho pra galera vir, que quando der 11h35 eu vou começar. Graça e paz. Nutricionista Priscila. Nutricionista, quem quiser, profissional dessa área, tá aí, ó. Priscila Dalben.nutri. Ana Laura Chaves. A paz, amiga. Deve aqui. Copacabana. Praia mais famosa do planeta é Copacabana. Faz a live sábado. Gardenia Azul. Poxa, aqui do lado. Karine. Um abraço, Karine. Deus abençoe. Esse aqui ficou. Eita. Graça e paz. Márcia. Rafael Bocarra de Cabo Frio. Terra linda, hein? Muito. Só praia bonita. Fugir, irmão. Fugir. Acabei de comer um podrão e fazia pelo menos uns 6, 7 meses que eu não tomava uma Coca-Cola, eu tomei. Podrão com coca e completando com café, pra ficar bonito o negócio. Hoje eu tô pro crime, irmão. Comi um podrão. Hoje é dia 19, o povo que não teve ontem. Hoje é o dia 19, gente. O que ontem não deu pra nós fazermos, hoje a gente tá aqui. Meu chamado é a palavra. No alô, Realengo já deu pra sentir, né, irmão? Thaís Dourado, Tatiana, Juan Raposo, meu brother Juan Raposo, grande levita, Deus abençoe, homem de Deus. Thalita, Caruaru. Tu uma devec abençoada aí em Caruaru, Thalita. Faz uma visita lá que é bênção. Graça e paz, Luciana Santos. Amém, eu creio. A Nutripira. Desfiz todo o trabalho da irmã. Um cachorro quente com coca. Engraçado que chama cachorro quente. Aqui chama cachorro quente também, irmão. Mas é podrão assim, porque a gente chama podrão quando é um negócio mais informal. Um trailer na esquina. Eu parei numa esquina, vou comer um podrão. Aí comi. E não é restaurante, nem nada, é um podrão. Geralmente é um trailer simples. E aí o camarada coloca, só falta colocar feijão e arroz no pão, de tanta coisa que vem. Faz live do Evangelho de Lucas. Quem sabe? A
Paz, Jamile, Kelly Miranda. Podrão é mais famoso. Irmão, esse negócio de hambúrguer gourmet, cachorro-quente gourmet, isso é coisa de Nutella. Quem é raiz come podrão na Towner, entendeu? É assim que funcionam as coisas. Aqui em Natal é cebozão. Cebozão. Cebozão é diferente, irmão. Nome diferente. O Brasil tem esse borogodó, né? Cada canto do Brasil tem suas particularidades, especificidades, tem o seu dialeto. Cada lugar do Brasil. Eu tive o prazer de sair do Brasil já, e eu percebi que o Brasil tem uma riqueza. A riqueza do Brasil é humana, e essa nossa diversidade que se revelou através da nossa junção de tantas etnias diferentes. Eu não gosto de falar raça, porque quem tem raça é cachorro, é gato, eu não gosto de chamar ser humano de raça, não. É etnia no máximo. Que aí no Brasil a gente uniu negro, branco, índio, pardo, colocou tudo no liquidificador, japonês, europeu, indígena, colocou tudo no liquidificador e bateu. Essa é a nossa riqueza. Pastor Bruno, quando acabar o João, qual será o próximo estudo? I don't know. Eu não sei. Eu estou orando para Deus dar uma direção. Aqui também falamos podrão. Volta Redonda é raiz, gente. Bárbara Vou. Suelen Kiki. Um abraço, Suelen. Deus te abençoe. A live hoje é o Evangelho por João. Oh, meu Deus, já passou 2 minutos aí, ó. Vamos que vamos, gente. João capítulo 19. Deixa eu abrir aqui. João capítulo de número 19. Tem alguns versículos interessantes. O capítulo 19 é um capítulo bem extenso. São 42 versículos no total. Mas eu vou tentar resumir aqui rapidinho para você, para aplicar algumas lições do final do capítulo. O capítulo 19 é o final do julgamento de Jesus por Pilatos. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, e após uma sessão de tortura, a Bíblia diz que ele vai levar as cruzes, verso 17 do capítulo 19, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Isso aqui é uma lição especial de Jesus. Jesus está saindo de Jerusalém carregando a cruz. Aquilo que ele tinha dito há alguns dias atrás a respeito da vida e da caminhada com ele, quando ele disse: quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele está praticando. Ele disse para pessoas tomarem a cruz no sentido figurado, e ele está tomando a sua no sentido literal. Isso é uma comprovação de que aquilo que Jesus pedia dos outros, ele também fazia. Uma das características de um hipócrita é que ele pede algo que não faz. Todas as vezes que você vê alguém pedindo algo que ele não faz, você tem ali um sintoma de hipocrisia, quando você pede ou exige algo que você não faz. Então Jesus carregou a cruz porque ele não é um hipócrita. Ele disse para carregar e ele carregou a dele. E Pilatos escreveu também o título e pô-lo em cima da cruz, verso 19. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso foi escrito em hebraico, em grego e em latim, línguas especiais, as línguas mais importantes da região ali da Palestina, o hebraico, e o grego e o latim. Eu vou pular essa explicação para a gente ir mais à frente. Aí as pessoas questionam Jesus questionam Pilatos, a respeito da inscrição, mas ele diz: o que eu escrevi. Aí o texto diz no verso 23, tendo pois os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Olha só, que coisa interessante. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo e não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes.
Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Preste atenção nisso. A túnica de Jesus não tinha costura, ela não era remendada, ela era toda inteira. A nossa vestimenta espiritual também precisa ser assim. A gente não pode viver uma vida de remendo. A gente precisa viver uma vida inteira. A palavra íntegro vem de inteiro. Aí mais à frente o texto diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Jesus viu que diante dele da cruz, esse momento mais importante, infelizmente toda aquela multidão que tinha afluído para Jesus se afastou nesse momento, e nesse momento estavam os algozes dele e apenas Maria, João da descrição aqui, e o apóstolo João. E Jesus vira para João e vira para Maria e diz para cada um uma mensagem. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. É interessante que João era chamado de Boanerges, que significa filho do trovão. E João está ali ao pé da cruz. E o nome Maria, um dos significados é graça, agraciada. Então, no pé da cruz, João deixou de ser filho do trovão para ser filho da agraciada, filho da graça. Então, ao pé da cruz, a gente deixa de ser filho do trovão para ser filho da graça. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, chegaram com ela à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Eu amo pregar sobre esse texto aqui. Mexe comigo. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Duas coisas aqui. A primeira é que Jesus usa essa frase, está consumado. No original, essa frase corresponde a uma palavra só, que é tetelestai. Preste atenção nisso. A palavra tetelestai era dita por 4 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai nos dias de Jesus era a classe dos servos. Quando um servo executava uma tarefa, ele voltava no Senhor após o término dessa tarefa e dizia: tetelestai, acabei a tarefa que me deu para fazer. Jesus disse tetelestai como servo para nos ensinar a sermos servos. Jesus quer que você viva uma vida de servo. Você quer que você seja servo. Sabe, aquele ditado que é secular, mas é real: quem não vive para servir, não serve para viver. Então Jesus disse tetelestai como servo. A segunda classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos sacerdotes. Quando o sacerdote inspecionava o animal, se o animal não tivesse defeito, ele dizia tetelestai: o animal não tem defeito, o sacrifício será aceito. E Jesus disse tetelestai como sacrifício perfeito que foi aceito. Eu quero que você guarde isso aí, porque isso é importante. Jesus disse tetelestai como sacrifício perfeito. Jesus era o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito pelas nossas vidas. É por isso que a gente não precisa hoje matar mais bode, a gente não precisa matar galinha, a gente não precisa sacrificar animal nenhum. Por quê? Porque Jesus já é o sacrifício perfeito. Agora, eu acho interessante a gente linkar isso com uma colocação que o apóstolo Paulo dá a respeito de como nós devemos nos portar. Romanos, capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que Paulo diz que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável. Só Jesus é sacrifício perfeito. Nós nos oferecemos a Deus na hora do culto como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas sacrifício perfeito só Jesus. E qual é o grande dilema da nossa geração? Não só da nossa geração, mas de tantas outras. É que as pessoas esquecem que sacrifício perfeito só Jesus. E perfeição só em Jesus. Eu tenho uma coisa para te dizer: eu não sou perfeito. Você sabe disso. Você também não é perfeito.
Pare de ficar procurando nos homens aquilo que só Jesus tem para oferecer: perfeição. Isso aqui era para você ter compartilhado com umas 10, ou ter botado a mão no coraçãozinho aí. Porque tem muita gente saindo da igreja porque fulano errou com ele. Tem gente se afastando dos caminhos do Senhor. Eu não estou nem falando da igreja, mas dos caminhos do Senhor no geral, porque se frustrou com o pastor fulano, porque se frustrou com o levita ciclano, porque se frustrou com uma determinada liderança, porque o líder falou alguma coisa que ele acha que não é daquele jeito, ele se afasta. Gente que se afasta da igreja. Pega isso que eu vou te falar. Gente que se afasta da igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. Porque quando você faz parte de uma comunidade por causa de Jesus, você não se afasta por causa de pessoas. Você se afasta por causa de uma visão. Entendeu? Então, perfeição só Jesus tem. A gente erra muito, que a gente fica querendo achar perfeição nas pessoas. Sabe, essa nossa expectativa infantil de querer idolatrizar pessoas e colocar nelas um carimbo de perfeição, isso não existe. Sabe, quando você tem consciência disso, você admira pessoas, você respeita pessoas, você honra pessoas, mas você entende que elas são falhas, que elas também têm defeitos. Ou você acha que não tem defeito? Ou você acha que tem algum líder que você gosta, ou o pastor da sua igreja, ou o líder, você acha que ele não tem defeito? Todos nós temos defeito, para de bobeira. Então, o pessoal ficou me perguntando em inbox: o que você achou do negócio da Flor de Lis? Eu falei: olha, primeiro é um crime, é uma tragédia, é um troço assim assintoso, escandaloso, sabe, cruel, maligno. Mas não vou ficar falando disso na minha rede social, não. Você escandalizou? Não me escandalizei, não. Não escandalizei. Primeiro que eu não acompanhava. Nunca gostei do tipo de louvor. Primeiro por isso. Respeito quem gostava, mas nunca gostei do tipo de louvor. Nunca tive também nada contra. Não é a galera que eu costumo seguir. Não é a galera que eu costumo me espelhar, que eu costumo admirar. Nunca tinha nada contra nem a favor. Via fazer um trabalho que parecia ser legal, glória a Deus por isso, mas quando surgiu essa situação toda, eu pensei: olha, perfeição só Jesus tem. Perfeição só Jesus tem. Então assim, eu não me frustro com uma atitude nenhuma de homem nenhum, porque eu sei que perfeito só Jesus. Eu sei que até homens de Deus também erram. Até homens de Deus fazem escolhas erradas, fazem julgamentos precipitados. E homens de Deus se equivocam na hora de se aproximar ou de se afastar, de aproximar e afastar alguém. Homens de Deus são guiados às vezes de maneira errada. Homens de Deus também têm sentimentos de homens, também tem ego, irmão, também tem vaidade pra caramba, também tem isso tudo. Então não se iluda. Essa é a live que você vai sair daqui vacinado contra ilusões. Sabe? Tem pessoas que são de Deus, mas essas pessoas têm defeitos. Não ponha em pessoas uma expectativa que você só coloca em Jesus. Sabe, gente, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai perceber isso. Abraão era o pai da fé. Mas num determinado momento ele desceu para o Egito, e aí quando lá ele chegou, o pessoal pergunta: essa mulher que está contigo? Olha Abraão, o pai da fé. E ela é minha irmã, pode levar ela. E os caras levaram Sara como esposa, para ser esposa de Faraó. Então assim, o pai da fé. Você vai, anda mais um pouquinho, você vai para a Bíblia, na Bíblia você olha para Moisés. A Bíblia diz que era o varão mais manso, matou um egípcio com as mãos e enterrou na areia. Era o homem mais manso. Sabe, diante da rocha ele bateu em vez de falar, por isso não entrou na terra. Era o varão mais manso. Quando a gente no Antigo Testamento olha para Davi, Davi adulterou com a esposa do seu soldado mais fiel, Urias. Há quem diga que Davi ganhou de Golias, mas não ganhou de Urias. Urias era fiel e era leal. Mandou matar Urias. E é homem segundo o coração de Deus.
Então, assim, se você for para o Novo Testamento, isso não é só uma questão do Antigo Testamento, mas a Bíblia é linda porque ela mostra os defeitos, as humanidades de todos os personagens, para nos instruir, nos mostrar que Deus nos usa a despeito de nós, que Deus nos usa a despeito das nossas falhas. Quando a gente vem para o Novo Testamento, você vai ver defeito em Maria, em Pedro, em Paulo, no próprio apóstolo João. Você vai ver defeito em todo mundo. Você quer, eu vou pegar 2 líderes principais da igreja que tinham defeitos, que tinham falhas. O pessoal diz assim, Pedro foi um antes e outro depois do dia de Pentecostes. Não, foi o mesmo Pedro. Gálatas, capítulo de número 2, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo resistiu a Pedro no rosto, porque ele era dissimulado. Você por acaso sabe o que é alguém dissimulado? Dissimulado é pior do que o falso. Paulo está dizendo, Pedro era dissimulado, pior que o falso. Se a gente for para Paulo, você acha que Paulo não tinha defeitos? Ele mesmo disse, quem me livrará do corpo desta vida? O mal que eu não quero fazer se faço, o bem que quero fazer não faço. Sabe, o homem que introduziu Paulo no colégio apostólico foi Barnabé. O homem que apresentou Paulo aos apóstolos foi Barnabé. Eu não lembro de ter lido um agradecimento de Paulo a Barnabé nas epístolas. Você vê Paulo agradecendo a Timóteo, agradecendo a Epafrodito, agradecendo muita gente. Mas você não vê Paulo agradecendo Barnabé, que foi o homem que introduziu ele no colégio apostólico. Então, assim, todos os personagens têm falhas, têm defeitos. Só existe um que não tem defeito. Só existe um que não tem falha. Então, para de olhar para o homem com expectativa de perfeição. E entenda que perfeito é só Jesus. Para os homens, você olha no máximo como uma referência de um homem de Deus, uma pessoa respeitada. Agora, expectativa de perfeição, só Jesus. Sabe, olha para Jesus. Não olha para o homem, porque o homem tem defeitos, fala o que não deve falar, exagera. Às vezes não se posiciona quando tem que se posicionar, às vezes se posiciona quando não tem que se posicionar, mas olha para Jesus. Então Jesus disse tetelestai como sacrifício perfeito, Jesus disse tetelestai como servo. A terceira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai eram os artistas. Quando o artista terminava uma obra de arte, ele dava um passo para trás e dizia tetelestai, acabei esta obra de arte. A quarta classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai, que é está consumado, era a classe dos mercadores. Quando alguém quitava uma dívida, recebia um recibo escrito tetelestai. A dívida foi paga. Jesus disse tetelestai, está consumado, porque ele pagou a nossa dívida. Merecia você pressionar a mão no coraçãozinho aí, porque Jesus pagou a sua dívida. Isso aí, ele é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, que todo peso que paira sobre a sua mente, que todo espírito de acusação caia por terra nessa noite, nessa live, porque Jesus pagou a sua dívida. A dívida que você não podia pagar, ele pagou. As dívidas que você pode pagar, vai lá e paga. Ele pagou a sua dívida espiritual. A dívida que você tinha espiritual, Jesus pagou. A dívida que você tem com Bradesco, Itaú, Casa Bahia, Caixa Econômica, Banco do Brasil, você paga. Mas essa dívida não te coloca no inferno. A dívida espiritual que você tinha, e era uma dívida nossa com Deus, Jesus pagou. Sabe, Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Os teólogos dizem que... Deixa eu ver se eu consigo ver daqui o dedo desse. É ele. Teologia Elementar, do Bancroft. Ele diz que na cruz aconteceu a doutrina da dupla imputação. Preste atenção nisso. Dupla imputação. Imputação é diferente de amputação. Amputação é retirar. Imputação é colocar. Prefixo in, do latim, dentro. Então, imputação. Na cruz aconteceu a dupla imputação. Que dupla imputação foi essa? O que foi colocado 2 vezes? Primeiro, os nossos pecados na cruz foram colocados em Jesus. E segundo, a justiça de Jesus, porque ele não tinha pecado, na cruz foi colocada em nós a justiça que ele conseguiu. Então aconteceu a doutrina da dupla
imputação. O nosso pecado foi imputado nele e a justiça dele foi imputada em nós. Aleluia. Você lê mais sobre isso na Epístola aos Romanos, a partir do capítulo 4. Então a justiça dele foi imputada em nós. Ele pagou a nossa dívida. É por isso que ninguém pode ficar apontando o dedo na sua cara e ficar te acusando dos seus pecados. Ninguém pode fazer isso. Porque quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Quem se sacrificou por você foi Jesus. E ele pagou a tua dívida para você caminhar de cabeça erguida, sem sentimento de culpa, sem sentimento de acusação. Ele pagou a tua dívida, pagou o preço pelos teus pecados. Levanta a tua cabeça, respira fundo e vai, meu filho, minha filha, vai. Porque ele pagou a tua dívida. Aí o texto segue dizendo que após dizer está consumado, os judeus pôs para que... Verso 30 ainda, desculpa. E inclinando a cabeça entregou o Espírito. Esse entregou o Espírito aqui aconteceu um movimento espiritual em torno da cruz interessante. Qual é o movimento? O apóstolo Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, a partir do 51, é aquele texto longo que ele fala a respeito da transformação, do arrebatamento. E em um determinado momento no texto ele diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O que era o aguilhão? Era aquilo que travava o boi e fazia ele ir numa direção. Eram duas hastes de madeira ou de metal que espetavam o boi e faziam ele andar numa direção. Então, o aguilhão da morte é o pecado. Como Jesus não tinha pecado, como Jesus era santo e era perfeito, o aguilhão da morte não tinha poder nenhum sobre ele. Porque o que dá força à morte é o pecado. Então, uma vez que ele não tem pecado, a morte não tem poder nenhum sobre ele. Então, enquanto Jesus agonizava e sofria na cruz, a morte ficava espreitando em redor e não podia tocá-lo. Aleluia. É por isso que ele disse mais atrás, e eu falei sobre isso numa live, ele disse, ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou e depois eu torno a tomá-la. Diga aleluia, você que está do outro lado. Jesus é maravilhoso. Então a morte não tinha poder nenhum sobre ele, porque ele não tinha pecado. Por isso o texto diz, e entregando o Espírito. Aí o verso seguinte diz, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Já falei sobre isso numa live aqui, que o sangue e água era sinal do nascimento da igreja de Mateus 16, 18. Quando uma mulher está prestes a dar a luz no parto natural, a bolsa rompe e começa a sair sangue e água. E o sangue e água é sinal de que a criança vai nascer. Quando o soldado fura o lado de Jesus e começa a sair sangue e água, era sinal do nascimento da igreja, de Mateus 16, 18, quando ele disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí João prossegue dizendo, porque isto aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz a escritura, verão aquele que transpassaram. Aí o verso 38, e eu já vou encerrar, meia-noite eu vou encerrar no nosso horário. Olha só o verso 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos. Você lembra do Nicodemos lá do começo da nossa jornada? Você lembra de Nicodemos lá no capítulo 3? Depois de novo no capítulo 6, quando ele defende Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus à noite, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés, foi ter com o corpo de Jesus. Preste atenção nisso. Eu vou passar um pouquinho de meia-noite, mas preste atenção nisso, porque esses dois discípulos que eram ocultos, após um
impacto do que aconteceu no Calvário, eles saíram do anonimato e se revelaram como discípulo. Porque, irmãos, quando a gente compreende o que aconteceu no Calvário, algumas coisas em nós acontecem como aconteceu com esses dois discípulos, José de Arimateia e Nicodemos. A primeira coisa que aconteceu é que Arimateia era oculto, ele se revelou. Quando você entende o que aconteceu no Calvário e o Calvário te impacta, você não mais é um discípulo 007, mas você é alguém que se revela e que a glória de Deus se revela em você. O texto diz que ele vai a Pilatos. Então aqui ele usou todo o prestígio que ele tinha na sociedade para pedir o corpo. Por que o José de Arimateia pede o corpo? Porque o texto diz que ele tem um sepulcro novo. Isso aqui é a chave. José de Arimateia tem um sepulcro novo. Era para o homem naquele tempo uma honra ser o primeiro a ser posto no sepulcro. Você percebe que eles tinham uma certa obsessão pela ideia de, após partir, deixar o nome perpetuado de alguma maneira. Por exemplo, as pirâmides do Egito nada mais e nada menos são do que sepulcros gigantescos. Então eles tinham uma obsessão com isso. Por quê? Porque o sepulcro levava o nome do primeiro que tinha sido posto ali. Eu não sei se você sabe, mas quando você lê no Antigo Testamento, você vê assim: Isaac foi sepultado na sepultura de Abraão, seu pai. E o rei fulano de tal foi sepultado na sepultura de Davi, seu pai. Porque a sepultura levava o nome do primeiro. Então era honra para o homem ser o primeiro a ser colocado após a sua morte numa sepultura. Então José de Arimateia investiu tempo para ser o primeiro, investiu dinheiro para ser o primeiro, procurou um lugar para ser primeiro, escavou na rocha para ser primeiro, mas ele foi tão impactado pelo que aconteceu no Calvário que ele resolveu dar o primeiro lugar para Jesus. Isso aqui é especial. Ele viveu a vida toda pensando em ser o primeiro, mas depois do que acontece no Calvário ele diz: não, eu vou botar Jesus. Jesus foi o primeiro nesse sepulcro. Isso aqui é maravilhoso. Eu tenho um conselho para você: dê o primeiro lugar na sua vida para Jesus. Faça tudo colocando Jesus em primeiro lugar. Sabe? Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida sentimental. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida emocional. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida profissional. Coloque Ele no primeiro lugar, que você vai ver que tudo vai ser melhor. Coloque Ele no primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar em tudo na sua vida, que você vai ver o impacto que isso vai causar. Sabe o que aconteceu? Aquele sepulcro que era para ser marcado como um lugar de ossos e de morte, ficou marcado como um lugar de vida. Ah, irmão, quando você coloca Jesus em primeiro lugar, aquilo que era para ser morte vira um lugar que era para ser marcado negativamente, fica marcado positivamente. Coloca Jesus em primeiro lugar. E o Nicodemos, o texto diz que ele vai levar um composto de mirra para ungir Jesus, para passar no corpo. Eu aprendi isso aqui com o pastor Renan de Mello, e eu estou replicando, acho que foi com ele. Que Jesus recebeu mirra dos magos no começo da vida e recebeu mirra de Nicodemos antes de ser posto no sepulcro. É interessante isso, o mesmo elemento no começo e no final. Aí quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê Moisés. Moisés foi escondido quando nasceu, para não morrer na mão de Faraó, e após a morte dele, a Bíblia diz que Deus o escondeu para que o diabo não pegasse o corpo dele. Então Moisés foi escondido no começo e no final. Jesus recebeu mirra no começo e no final. Por quê? Porque o mesmo Deus que estava no começo está no final. O mesmo Deus que cuidou de você no começo vai cuidar de você no meio, vai cuidar de você até o final. O mesmo Deus que te guardou no meio dessa pandemia, que te guardou no começo dela, tem te guardado no meio e vai te guardar até o final. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, vai contigo até o fim, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou tirar o comentário para a gente fazer o nosso print. Até amanhã, o capítulo 20 do Evangelho por João vai ser impactante. O capítulo da ressurreição. Amanhã, capítulo 20, o capítulo da ressurreição. E no sábado, a gente vai fazer uma live geral junto. Eu vou dar, 2 minutos para cada um. E a gente vai falando e vai ser bênção.
No 3 o nosso sprint. 1, 2, 3. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa, sua família, sua vida. Um beijo. Até amanhã.